Paz de Deus, irmandade, tudo bom, tudo na santa paz. Por grande misericórdia, tá tudo bem. Aqui é o irmão Ali, da cidade de Itapetininga, São Paulo. Município de Itapetininga, sítio. Moro num sítio aqui a 40 quilômetros da minha cidade. E aqui, irmãos, minha comum congregação é o bairro da Várzea. Meu cooperador, irmão Zaqueu de Freitas. Nosso ancião, irmão Aguinaldo. Nosso diácono é o irmão Rafael. E aqui, meus irmãos, então um tempo bem atrás, quando Deus, pouco tempo o Senhor chamou eu na graça, o Senhor falou para mim que, quando Deus chamou eu nessa graça, o Senhor falou para mim que ia vestir eu e calçar eu, e ia vestir os meus descendentes e calçar também, que é os meus filhos. Agradeço a Deus ano de 99 para 2000, o Senhor chamou eu nessa graça santa. De 99 para 2000, o Senhor permitiu a separação, irmãos. Minha ex-esposa veio adulterar, né? E aí fiquei sozinho, né, irmãos? Estou até o presente momento, cuidei dos meus filhos, e estou sozinho até o presente. Sozinho é maneira de dizer, né, irmãos? Sem a companhia de uma mulher, mas a companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor preparou que eu cuidar de 3 filhos, né? E meus filhos são 4. A menina optou ficar com a mãe. E os 3 meninos homens optaram ficar comigo. Foi uma decisão entre eles lá de ficar comigo. E ali, irmãos, um juiz que ali da cidade de Itapetininga falou que eu não podia ter a guarda dos meus filhos. A guarda ficava com a mãe. No dia ali que nós compareci àquela audiência, eu argumentei, falei das leis, falei dos direitos iguais, falei que nós estávamos num país constituinte, que todo brasileiro, todo cidadão tinha o direito de ser ouvido, e tem um país democrático, democracia. Então, pedi para ele que ouvisse, né, irmãos? E voltando um pouquinho para trás, irmão, eu fui 18 vezes acusado em cima dessa terra. E nas 18 vezes o Senhor falou que seria meu advogado, meu ajudador, meu juiz, e advogaria todas as causas, entregava na minha mão. Falou para não levar nenhum advogado terreno. Eu fui obediente à palavra de Deus, irmãos. Não levei nenhum advogado da terra, né, irmãos? Mas sim levei o advogado dos advogados. Todo momento, toda vez que eu ia nas audiências, né, irmãos? Ali eu buscava a palavra, orava a Deus, para que o Senhor ungisse minha boca, que eu pudesse conversar com aquela autoridade, né, irmãos? Ali, minha família, minha ex-mulher, são tudo gente, vamos falar assim, da alta sociedade, né, irmãos? Tudo gente estudado, toda gente. Meu ex-sogro era da maçonaria, né, irmãos? Não é lícito nem estar falando muito, mas era maçom, da maçonaria. Convidou para ser um irmão da loja maçônica quando não servia essa graça. Mas quando o Senhor chamou eu nessa graça, o Senhor apartou dessa família, né, irmãos? Já começou a apartar dessa família. Então, irmão, foi assim minha luta. Meu sogro fazia parte do corpo de jurado, do juiz aí da Itapetininga. Minha cunhada era advogado, meu concunhado advogado. Toda família de bastante autoridade, né, irmãos? Família de bastante posse na terra. E aí, irmãos, e o Senhor, ainda falando pela palavra, né, irmãos, com todo esse conhecimento, com todos esses requisitos que eles tinham,
E ainda o Senhor falando que não era para mim levar nenhum advogado terreno, né, irmão? E o fundamento desta obra, né, irmãos, é a fé, né? O fundamento desta obra é a fé. Porque sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. Sem fé, sem certeza, né, irmãos? Nós não conseguimos agradar a Deus. Mas se nós tiver fé, tiver certeza no nosso coração, nós conseguimos agradar ao nosso Deus. Então, irmãos, ali foi uma luta muito grande, uma guerra, uma peleja. E o Senhor foi comigo em tudo, irmãos. O Senhor divulgou todas as causas. Eu não vou contar só para os irmãos as causas que o Senhor divulgou. E essa dos meus filhos, irmãos. Esse juiz falou que eu não tinha direito, não tinha condição de ter meu filho. Era para me deixar, era para me ficar aqueles restos de 15 dias de férias que tinha, ficar os meninos junto comigo. E passando as férias, era para mim levar as crianças, embarcar as crianças no ônibus e para a mãe ia receber na cidade de Tapetininga. E ali, irmãos, eu embarquei. Ali foi uma guerra, que nem eu já falei para os irmãos, argumentei das leis, porque como eu não tinha advogado, então ele autorizava eu a conversar, eu a falar, né, irmão? Então, mas não de jeito nenhum eu fui ouvido, né, irmão? Porque por aquele juiz, ainda ele falando para mim, se você pelo menos colocasse uma mulher para dentro da sua casa, eu ia pensar no seu caso. Mas o homem de Deus, né, irmãos? Ele tem a palavra do homem de Deus tem que ser sim, tem que ser não, né, irmãos? E eu disse para ele de maneira nenhuma, jamais não vou colocar uma mulher para dentro da minha casa, porque aquele tempo tinha um procedimento nas leis, né, irmão? Que primeiro separação de corpos, depois desquite, depois o divórcio, né, irmãos? E eu estava em processo de desquite, né, irmãos, ainda. Nem o divórcio não tinha saído. Falei para ele, não estou certo nas leis, Sua Excelência, sou um servo de Deus, sirvo a Deus dentro da congregação cristã no Brasil e não posso colocar uma mulher para dentro da casa, porque não estou certo nas leis e uma mulher para entrar para dentro da minha casa tem que ser da preparação de Deus, o Senhor fala pela palavra. Aí ele falou assim para mim, de maneira nenhuma então o Senhor pode ter seus filhos. Voltei, irmão, triste para casa, muitos pensamentos veio, irmão. Veio um dos pensamentos de eu pegar aquele, vendeu aqui o sítio, pegar meus filhos, ir embora para um outro estado, ir embora para Goiás, que tem um parente em Goiás, a esposa dele é nossa irmã. Vender aqui, comprar lá em Goiás, né, irmãos? Um sítio, um pedacinho de terra que nós temos aqui. E vender e ir embora para lá, irmãos. Mas o Senhor não permitiu, irmãos. Aquele pensamento não era da vontade de Deus. Porque um soldado, quando é convocado para a guerra, irmãos, ele não foge da guerra, mas se enfrenta ela. E o Senhor convocou nós nessa guerra, essa guerra santa para nós lutar, né, irmãos? Que nós não luta com arma, nem contra nossa carne, nem contra o nosso sangue. Mas tem 3 armas infalíveis que nós lutamos, irmão. Que é a nossa boca para louvar e bendizer a santidade de Deus e um par de joelhos que nós se prostra em cima da terra, né, irmão? Quando nós se curva perante o nosso Deus, irmão, alguma coisa, o inferno já começa a tremer, já começa a temer, porque uma ordem é dada, né, irmãos? E é executada na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, fiel à santidade de Deus. Foi assim, irmãos. Voltei para minha casa. Tinha 2 palavras para mim buscar, irmãos, para depois eu embarcar meus filhos. E ali, irmãos, busquei a primeira palavra na minha comum, irmãos. Busquei na minha comum aqui a primeira palavra. Foi a palavra 121 de Salmo. O Senhor falou que aquele dia ele estava dando, que ia deixar das 99 para falar com uma ovelha que estava ali. E não foi diferente, meus irmãos. O Senhor apontava eu no banco, porque é muito gostoso, né, irmão, a gente ser apontado por Deus no banco. Apontou no banco na hora da palavra. E ali, irmão, por 3 vezes, Deus tomava o servo de Deus pela palavra.
e apontava eu no banco e falava assim, bem dessa maneira, irmãos, que o Senhor estava ordenando um anjo, uma caneta de ouro, porque ali você bateu em bastante porta da terra, mas nenhuma se abriu para você. Mas hoje a porta do céu se abre na vossa vida, porque hoje eu estou dando ordem para um anjo com caneta de ouro para assinar em vosso favor. Aquele que disse não vai ter que dizer sim e vai assinar em vosso favor. E não foi diferente, meus irmãos. Aquela ordem que o Senhor deu, levou a Bíblia para o meu lado, apontou eu com a Bíblia e falou assim, vitória, vitória e vitória por 3 vezes, meus irmãos. Ali, irmão, abracei aquela palavra, voltei contente, meus filhos todos entenderam, estavam junto de mim, todos eles entenderam a palavra. Aí, irmãos, tinha mais uma palavra para mim buscar, né, irmão, para mim embarcar meus filhos. Busquei mais uma palavra, a palavra foi 91 de Salmo. O Senhor falou que ia esconder debaixo das asas dele e ali estava seguro. Irmãos, não embarquei minha filha que queria ir embora, embarquei meu menino mais novo, irmão. Mas os dois mais velhos, um tinha de 11 anos, de 10 caminhando para 11. Não, ele tinha 11 anos mesmo. O outro tinha 9 para fazer 10. E o mais novinho, irmãos, ele ia estar fazendo 6 anos. E minha filha era mais velha, mas ela tinha já tomado a decisão para ficar. Minha filha ela ia fazer 12 anos, tinha 11 anos e meio, ia fazer 12. Não, ela tinha 12 anos mesmo, na verdade. O meu filho tinha 11, minha filha, que é a mais velha, tinha 12, e o do meio, 9, e o mais pequenininho, 5. Eu agradeço a Deus, irmãos, que daí eu não embarquei os 2 meninos, irmão. E o juiz ainda sentenciou, irmão, um edito terreno, que se não embarcasse meus filhos, nos 15 dias que era o prazo, ele ia ali, irmão, processar eu, abrir um processo contra eu, e por desacato à autoridade, por desobedecer à autoridade, se eu não embarcasse meus meninos. E ele mandava as oficiais de justiça com mandado de busca e apreensão de menor, e mandava a viatura da polícia para buscar as crianças, irmão. Cumpriu tudo o edito terreno, irmãos. Mas só que, irmãos, a palavra de Deus, quando o Senhor determina, quando o Senhor dá ordem, né, irmão? Não tem quem desobedeça a ordem de Deus, né, irmão? Porque para nós sabemos que nós temos limite, mas a palavra de Deus é limitada, né, irmão? E o Senhor ordenou que era assim, era vitória, vitória, vitória. Irmãos, ali, irmão, passaram um determinado tempo, irmãos. Deus mandou nesse mesmo cooperador vir aqui, irmão, fazer uma visita para nós aqui. E ele visitando nós, Deus tomava ele e apontava para meus filhos e pregava bem assim. Hoje, minhas crianças, por estes dias, vai vir umas pessoas fazer pergunta para vocês. Mas fica sabendo que Deus vai dar palavra na boca de vocês de escape. E eles vão voltar envergonhados e confundidos para trás. Ali abracemos aquela palavra, irmão, o servo de Deus foi embora. Ali, irmão, passado mais ou menos 15 dias, depois dessa pregação do servo de Deus que veio visitar nós, irmãos. E eu tô ali, irmãos, vendia leite pelo laticínio aqui. Essa época era no latão, hoje é tanque resfriador, né, irmão? Já não é mais, mas antigamente era no latão. Que levei o leite e vendia na rua também um pouco de leite. Aí levei o leite na rua, vendi, entreguei, fiz a entrega, era um dia de domingo. Aí passei no mercado para comprar as coisas para trazer para dentro da minha casa, para meus filhos. Quando eu tô no mercado, saindo do mercado para vir embora, um carro encostou, irmão, do lado do mercado, do lado da minha moto. Chegou escrito assim, Poder Judiciário. Eram as 2 oficiais de justiça, com a minha ex-mulher e com o meu menininho mais novo, pequenininho, irmão. Ali, irmãos, aquela criança, irmão, abriu a porta daquele carro, jogou aquela porta daquele carro,
veio e pulou no meu pescoço, irmãos. Ela deu um abraço bem forte em mim. Falou, eu vou com o senhor, meu papaizinho. Eu não vou mais com elas lá, eu quero que eu fique com o senhor. Falei, então vamos. Daí aquelas mulheres abrindo a boca e falando assim, moço, nós temos que ir com mandado de busca e apreensão de menor e nós viemos para buscar seus filhos. Falei, só a senhora acompanhar eu, doutora, falei para ela. A senhora chega já em casa. Ela falou, e a viatura da polícia está vindo aí. Então cumpriu o edito o terreno, irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu vim embora, irmãos. Era um dia de muita chuva, eles não tinham muita prática de andar assim com carro na estrada de barro, né, irmãos? Eu mesmo na moto, mas a gente tem acostumado, né, na estrada de barro, assim, de moto. Eu cheguei primeiro aqui em casa, vim, comuniquei meus filhos, não, nós não vai embora, nós corre pro mato, nós vai. Falei, não, servo de Deus não foge da guerra, mas sim enfrenta ela. Falei, não vai não. O que Deus falou na boca por esses dias atrás, fazendo 15 dias? Deus mandou o irmão Zaqueu aqui, cooperador nosso aqui, para vir para pregar para nós, que Deus vai dar a palavra de escape na boca de vocês. Por que nós fugir? Nós não vamos fugir não, vamos enfrentar. O Senhor falou que vai dar a palavra de escape na boca de vocês, Deus vai cumprir. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eles colhi, logo eles chegaram, colhi com muito amor, porque nós não luta contra o nosso sangue, nem contra a nossa carne, mas contra as hostes celestial, contra as hostes do mal nos lugares celestial, né, irmão? Então, ali, irmão, acolhi muito bem, servi ali um refrigerante para aquelas duas autoridades. Minha ex-mulher estava junto, servi também, serviu para todos os meus filhos, todos nós tomamos refrigerante ali, acolhi com bastante amor, com bastante carinho, para dentro da minha casa, porque essa obra é do amor, irmão. Essa obra é do amor, não é da contenda, é do amor. O amor não derruba qualquer império, né, irmãos? Agradeço a Deus, irmãos, que quando elas começaram a fazer umas perguntas, falaram, nós viemos aqui, minhas crianças. Estamos aqui com o papel da autoridade maior aqui, que é do Senhor Excelentíssimo Senhor Juiz, e falou o nome dele. Não é lícito nós falar o nome, mas falou o nome dele, aí eles falaram assim, autoridade maior, Deus já não na boca do menino do meio, que Deus falou que ia usar a boca deles, né, irmã? Né, irmãos? Aí Deus já tomou a boca do menino e falou assim, a autoridade maior na nossa vida é Deus. Aí as mulheres já uma olharam para a outra, né, irmãos? Já viu que ali tinha sabedoria na boca daquelas crianças para responder, né, irmãos? Mas era Deus que tinha já anunciado que Deus ia dar a palavra de escape na boca deles e eles iam voltar envergonhados e confundidos para trás. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali elas fizeram mais perguntas porque eles têm a ciência, né, irmãos? Têm a sabedoria. Eu tenho só quarta série de escola, não tenho conhecimento de ciência nenhum. Mas uma coisa nós tem, né, irmão? Temor de Deus no coração. E pede a guia e sabedoria para o Senhor usar, ungir nossa boca, que dela possa sair palavras sábias também, né, irmãos? E ali, irmãos, a Deus dando na boca delas para perguntar, elas ali, tomado pela ciência, pela sabedoria, elas já chegaram e falaram, foi colocando eles no funil, né, irmãos? E chegou e fez mais uma pergunta para eles. Falou, meus filhos, mas vocês estão sozinhos aqui, sozinhos vocês não podem ficar, e outra, vocês estão trabalhando, vocês são muito novos para trabalhar, porque eu não escondi de autoridade nenhuma, meus irmãos, que meus filhos ajudavam a apertar o bezerro para mim, fechavam os bezerros para mim, eles engarrafavam o leite dessas garrafas descartáveis para mim, eu nunca escondi de autoridade nenhuma, irmãos, porque fui acusado nessa parte também por exploração de menor, irmãos, fui acusado, mas só que o nosso Deus, irmãos, deu tanta sabedoria para nós conversar com o seu Senhor, excelentíssimo Senhor Juiz, que ele fui responder essa audiência lá, irmãos, no fórum, por exploração de menor, irmãos. Deus dava na boca para responder assim, quando o juiz falou, o senhor está aí,
seus filhos é bem novo, o senhor está colocando eles para trabalhar no serviço pesado. Eu falei, não, Sua Excelência, um pai quando ama um filho, ele jamais vai querer explorar o filho. E outra, eu estou dando responsabilidade para os meus filhos, estou ensinando eles como é que eles são os meninos homens, como é que para eles viverem, para eles ser responsáveis com a vida deles. Não deixar ir na rua, para deixar dando trabalho para ir para o senhor mesmo, para as autoridades, não. Quero que meus filhos cresçam aqui do jeito que eu cresci, conhecendo como é que custa a vida, como é que trabalha, como é que... Falei, eu dou responsabilidade para ele, não explorando eles, Sua Excelência. E ali contei o que eu pedia para eles fazerem. Falei, eles apartam o bezerro para mim, separa os bezerros das vacas, dá um certo horário lá, faz a separação dos bezerros, os bezerros vai num piquete, as vacas vai no outro, para outro dia nós tirar leite. Falei, o serviço é esse. Eles engarrafam leite para mim na garrafa Pepsi, nas garrafas descartáveis ali. Então é assim que nós faz, Sua Excelência. E contei para aquele juiz, né? Aí, irmãos, eu fui acusado nessa parte também, irmãos. Dos 18, nessa eu fui acusado também. Mas ali, irmãos, aquelas autoridades chegou e ali falando com meu filho, ficou e falou bem assim, eu sei, filho, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus ajuda, mas vai eu ficar sentado aqui nesse banco que nem eu tô. Deus não ajuda, Deus não faz, então nós temos que tomar nossas atitudes. E do jeito que você tá, meu filho, é conversando com amor, com carinho com meus filhos. Você está aí, está sozinho, seu pai levanta cedo, tira o leite, aí vai trabalhar, porque ele sabia tudo, irmão, os irmãos da minha vida. Aí ela falou tudo isso, meu filho, né? E vocês ficam sozinhos aqui. Falou, não, quando nós não estamos com a companhia do nosso Pai da Terra, o nosso Pai do Céu faz companhia para nós. Mais uma resposta sábia, irmãos. De novo elas olharam uma para a outra, assim, irmãos. E daí ela falou assim, fez outra pergunta falando assim, filho, vai eu ficar sentado aqui e, e outra, vocês estão trabalhando, vocês não podem trabalhar, vocês têm só que estudar, vocês são criança, não pode. Aí Deus deu na boca do menino de novo, né, irmãos? Falou, não, nós estamos aqui porque nós gosta daqui, nós gosta do papai, e nós gosta do papai, gosta de ficar aqui, gosta do sítio. E outra, nós trabalha aqui porque nós quer ajudar o papai. E, e nosso pai não está explorando nós, não. O pai trata muito bem de nós. E aí, irmãos, aquelas autoridades, uma olhou para a outra, assim, e daí ela falou, mas você não pode estar fazendo serviço. Daí ele falou, não, mas por isso que Deus dá entendimento e sabedoria para nós faz tudo aqui. E o papai não está explorando nós, não. E nós quer ficar com o papai. Uma olhar para a outra, e daí ela falou assim, mas essas crianças têm muita sabedoria para responder nós. E ali, irmãos, era Deus ali usando da boca das crianças que falou que ia dar sabedoria e entendimento para eles responder, né, irmão? Tudo que elas perguntaram, ela respondeu. Daí Deus tomou eu, irmãos. Deus tomou eu com a autoridade do céu, irmão, para fazer, indagar umas perguntas para aquelas autoridades, irmão. Cheguei e falei assim, falei, olha, doutoras, tudo isso que a senhora falou, eu não discordo. Mas eu quero saber aonde que está a minha falha que eu não possa cuidar dos meus filhos. Aonde que está a minha falha? Onde que eu estou falhando que eu não posso cuidar? Olha, doutor, eu falei, aqui não é de quilo de feijão. Aqui é meio saco de feijão que eu deixo. Aqui, doutora, não é de pacote de 5 quilos de arroz. Eu sou plantador de arroz, eu trabalho no frigorífico. E no final de semana eu planto feijão, planto arroz, planto milho. Eu tenho todas essas coisas, tenho fartura. Eu tenho frango aqui no terreiro, tem galinha, tem ovos aqui. E fui mostrando daí para ela. Abriu minha geladeira, irmãos, e mostrei. Falei, aqui não é 1 litro de leite que eu deixo. Falei, aqui é de 5 litros de leite que eu deixo. Falei, o que sobra eu ponho amanhã, vendo amanhã, mas eu tá aqui, coloco lá no latão para me vender. Mas é 5 litros de leite que eu deixo aqui para meus filhos. E daí fui mostrando, irmãos. E daí peguei, eu levei eles, falei, vem aqui. Falei, esse aqui é o Bona. Eles estão estudando a música. Eles vão ser músicos, tocar na casa de Deus. Aí uma começou, irmãos. Aquele que veio para tirar, irmãos, ela começou a pegar
uma prancheta, um relatório assim, começou a escrever, irmão. Não, eu vou escrever um relatório aqui que o senhor está cuidando muito bem dos seus filhos. Aquele que veio para tirar, irmãos, começou a assinar em meu favor já, meus irmãos. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca volta vazio sem que ela tenha o total cumprimento, né, irmãos? E a palavra de Deus começou ali já, irmãos, já agir, né, irmãos? Já começou ali se cumprir o que o Senhor tinha falado, né, irmãos? Aí, irmãos, chegou aquela moça ali e começou, não, o senhor está criando muito bem. Vou falar para o senhor excelentíssimo, me falou o nome do juiz, o senhor está cuidando muito bem, o senhor está criando muito bem seus filhos. Aí fui, levei e falei, agora vem até o guarda-roupa aqui, para a senhora ver. Falei, aqui está os ternos deles que eles vão na congregação, tudo passadinho, tudo arrumadinho, que tem a minha irmã que cuida, que lava, que passa, que faz tudo, olha para a senhora ver. Não, o senhor está cuidando muito bem, vou passar. E a música faz muito bem. A música é muito bom, faz bom para a mente da criança. Falei, eles vão ser músicos na casa de Deus, cozinhando saco e santo da congregação. Falou, não, o senhor está cuidando muito bem. E começou a escrever, irmãos. Só que uma não ficou contente, tomado por uma ira, né, irmãos? Tomado por uma ira, começou a bater de frente, de encontro, né, irmãos? Contra a palavra de Deus, contra aquilo que a outra estava escrevendo, né, irmãos? Falou, não, meus filhos, mas vocês têm que ir embora, porque está aqui com esse papel aqui do senhor doutor, falou o nome dele, que é um mandado de busca, né, vocês têm que ir embora. E daí veio, irmãos, e pegou meu menininho pequenininho, que tinha 5 anos, ia fazer 6 anos, né, irmãos? Aí, o que aconteceu, irmãos? Pegou, abraçou, colocou ele ali entre as pernas dela, ali, abraçou ele, ela estava sentada no banco, e começou na cadeira ali, começou a falar pro menino, né? Meu filho, agora fale para os vossos irmãos que lá na cidade você tá bem, que lá é tudo limpinho, aqui é difícil, tem que estar lá até o portão lá em cima para você pegar a perua, molha o pé de orvalho, aqui tem terra, aqui tem aí cocô de vaca para pisar em cima. E foi ali, né, irmãos? Foi falando tudo aquelas coisas pro meu menino pequenininho, né, irmãos? Irmãos do céu, eu não tinha falado nada para aquela criança. Aquela criança foi tomada por uma ira, irmãos. E começou a chorar e começou dizendo assim, mas eu não vou embora mais. Eu vou ficar com meu papaizinho. Eu não quero ir embora mais. Aleluia, bendito Deus, santo Deus. Não é conta essa obra, irmãos. Não tem jeito, irmãos. Eu não senti a presença de Deus, irmãos, porque aquele dia foi muita virtude demais, irmão, muita visitação do céu, aquele dia dentro desse fraco, no lar desse fraco servo aqui, irmãos. Deus visitou muito nós aqui dentro de casa, meus irmãos. E ali, irmãos, aquele menino tomado por uma ira, irmãos, ela daí se viu ali apurada, irmão, se viu ali que dela falar isso para a criança, daí ela falou, moço, pelo amor de Deus, agrade ele, moço. Aí saiu a profecia da boca dela, irmãos. Agrade ela e leva até o carro, moço. Quando ele ficar maiorzinho, ele vem com o senhor também, irmãos. Aí para os irmãos ver. Saiu a profecia da boca dela que dizia que ele vinha também comigo, irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali peguei ele com bastante amor, com bastante carinho, comecei a conversar com ele. Falei, filho, vai orando, filho. Papai está orando daqui, você ora de lá, filho. Que logo, logo Deus vai mandar você aqui junto de nós. Aleluia, santo, santo de Israel. E ali, irmãos, agradei a minha filha já nem tinha vindo com a mãe, já estava com a mãe. Mas ele, irmão, não queria ir embora mais, queria ficar comigo, irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali eu embarquei aquele menino e eu fiquei com os dois, irmãos. E ela assinou tudo aquele que veio para tirar, irmãos. Começou a assinar em meu favor. E ali, irmãos, saiu e eles se puseram a caminho, meus irmãos. Ali fazendo entre 30 a 40 minutos, mais ou menos, irmãos, que eu tenho ali, irmãos. Tinha sítio aqui, é um arco, assim, e depois um assento, né? Uma elevada, assim, elevada, não é bem uma subida, um lugar mais alto do sítio, e daí embaixo era um assentão, assim, é onde está a minha casa.
E no sítio tinha bastante piquete, assim, para o pasto, para o gado, né, irmãos? Vários piquetes na propriedade aqui, para gente fazer separação do gado. Aí, irmãos, tinha um piquete, tinha uma porteira na estrada, para até chegar em casa. E eu tava ali cortando cana, daí fui trabalhar, fui cortar cana, jogar cana pro gado, tratando do gado ali que eu tava. E ali, de repente, é com uma viatura, irmão. Apontou lá em cima. Aí meus filhos começaram, irmãos. Aleluia, Santo de Israel. Começaram ali, irmãos, a entrar em desespero. Meus dois filhos que ficaram, falaram, ah lá, papai. Ah lá a viatura, ah lá a polícia, papai. Ah lá a polícia, papai. Vem vindo pegar nós agora, papai. E começaram a segurar na minha perna, na minha cárcere, irmãos. Mas, irmãos, quando nós invocamos o nome santo do Senhor, irmãos, quando nós fala com o céu, irmão, o céu se inclina, o Senhor ouve a nossa petição, ouve o nosso clamor, irmãos. E ali, irmãos, eu só olhei para cima, assim, para o céu e conversei com o Senhor, profetizei para o Senhor. Falei, Senhor, o que for de ti, da porteira para cá. O que não for de ti, Senhor, da porteira para lá. Aleluia, porque estava assustando meus filhos. Ali, irmãos. Chegaram, irmão, na porteira. Mais ou menos uns 100 metros, mais ou menos onde eu tava. Ele chegou na porteira, irmãos, tirou a cabeça fora daquela viatura. Um daqueles policiais falou, aqui que mora fulano de tal, com nome tal, assim, assim. Falei, acabou de falar com ele, moço. Falei para ele, acenei com a mão assim, falei, pode chegar. Ele falou, não, moço, nós só gostaríamos de saber se fulano de tal, assim, que eram as duas oficiais de justiça, já teve aqui. Falei, já faz de 30 a 40 minutos mais ou menos que já foi embora. Daí ele falou, então é só isso, moço. Pegou e virou a viatura, deu com a mão para mim, acenou com a mão assim e foi embora, irmãos. Agora Deus ouve a profecia do homem de Deus, da mulher de Deus, ou não ouve, irmãos? Ali, irmãos, não passaram da porteira para cá, irmãos. E ficaram da porteira para lá, irmãos. E dali foram embora, irmãos. E na hora ali nós caímos de joelho naquele canavial, irmãos. Em agradecimento a Deus, irmão. Não tem como contar essa obra e não sentir a virtude de Deus se não derramar lágrima, meus irmãos. Porque era muita visitação naquele dia, irmãos. Era o céu aberto aqui, irmãos. Era o céu aberto, a virtude de Deus. Eu tenho certeza que os anjos de Deus estavam tudo acampados ao nosso lado, irmãos. Nós dobramos o joelho naquele canavial mesmo, oremos ali em agradecimento a Deus, irmãos. E ali, irmãos, eles voltaram tudo para trás, como a palavra falou, iam voltar envergonhado e confundido para trás, irmãos. E ali voltaram envergonhado e confundido, irmãos. Aí, irmão, certo dia eu pagava pensão para minha ex-mulher, no mês mais ou menos, falhamente. Eu ali entregava para ela, pegava o recibo, levei a pensão da cara da minha filha, do meu filhinho mais novo, paguei, tudo certinho. Ela assinou o recibo. Quando ela assinou o recibo, logo ela veio com a sacolinha, irmão, dessa sacolinha descartável. Tudo cheio de roupa dele, irmão. Meu filho mais novo. Aleluia. Entregando para mim, irmãos. Cumpriu a profecia daquela que veio para tirar, irmãos. Falou quando ele ficava maiorzinho, irmãos. Ele já tinha de 6,5 para 7 anos. Ela veio entregar tudo ele para mim, irmãos. Entregou com essa sacolinha de roupa, irmãos. E hoje, irmão, esse menino, irmãos, dá muita alegria para mim. Tem 24 anos hoje. Ele é auxiliar. Ele é coordenador da nossa comum congregação. Com 20 anos, Deus levantou ele para coordenador, irmãos. Não podia, jovem, assim, tem que ser uma pessoa de mais idade. Mas ele foi revelação, irmãos. Deus revelou para o cooperador que era ele. Aí foi falar com o nosso irmão ancião, ali, que é da central ali, que é o responsável por tudo, os anciãos mais velhos ali. O irmão foi conversar com ele. E ali ele contou, irmãos, quem que era. Daí ele perguntou se o menino tinha bom testemunho, a família tinha bom testemunho. Daí contou quem que era, irmãos. Falou do meu nome. Falei, é filho, porque meu nome é Wilmali, irmãos. É W-I-L-M-A-L-Y. É um nome complicado, mas conhece-o por irmão Mali.
E ali, irmãos, aí o irmão, nosso irmão Zaqueu falou para ele, é o filho do nosso irmão Mali. Falou, então é esse mesmo. Quando ele falou assim, pode levantar que é esse mesmo. Aí o irmão contou que teve um sonho, revelou que ele estava trabalhando, porque eu trabalho na parte de manutenção aqui, irmão. Daí Deus levantou meu filho para coordenador. Eu agradeço a Deus, irmão, que esse filho, irmão, como falo, testifiquei já para os irmãos, coordenador, ele é auxiliar, é músico oficializado e é instrutor, irmãos. Os irmãos veem quanto o senhor levantou os degraus da escada na parte espiritual na vida dele, irmãos. E abençoou ele terrenamente também, irmãos. Menino muito abençoado, com 24 anos, irmãos. Ele estudou um pouco na parte de arquiteto, irmãos. Ele fez uns cursos e hoje é um construtor, irmãos. Construtor. Até toca obra, toca bastante obra, irmão. Às vezes tá com 2, 3 obras. O Senhor abriu mesmo as portas na vida do meu filho. Abençoou ele muito na terra, terrenamente e espiritualmente, irmão. E eu agradeço a Deus, irmãos, que daí ela entregou tudo aquela sacolinha para mim, irmãos. E eu trouxe a vitória minha junto também, irmãos. Cumpriu a profecia da boca daquela mulher, irmãos. Falou que quando ele ficava maiorzinho, ele vinha também, irmãos. Então ele veio, irmãos. E para quem duvidar, irmãos, gostoso contar a obra, né, meus irmãos? É gostoso a gente contar o que Deus faz na nossa vida, né, irmãos? E ter a testemunha dela ainda, né, irmãos? Eu guardo o papel da guarda até o dia de hoje, irmãos. A palavra de Deus falou, aquele que disse não, ia ter que dizer sim, ia ter que assinar em meu favor. E não foi diferente, irmãos. Fiquei mais ou menos um bom tempo, uns 4 meses para 5 meses, mais ou menos, com a guarda do céu. Mas um dia o Senhor tomando uma serva de Deus e tomando os homens de Deus atrás das tribunas também, que eu precisava andar de cabeça erguido, eu precisava de um papel ser assinado na minha vida, e aquele que disse não ia ter que assinar em meu favor. Eu agradeço a Deus, irmão, que num determinado tempo, aqueles oficiais de justiça, né, irmãos, de tanto eles trazer boletim de ocorrência e aqueles ofícios para mim, né, irmão, aqueles ofícios para mim, eles ficaram bem familiarizados com o meu nome, que eles falou, você não tem um nome mais fácil para nós falar? Esse nome é tão complicado para falar. Eu falei, é Mali, chamo eu de Mali. É o Will Mali, é o final do meu nome que chamo eu. Aí ele falou, então esse nome é mais fácil, então nós vamos chamar você de Mali. Você não acha ruim? Eu falei, não, imagina. Ele vinha trazer, daí ele chegava e falava assim, falou, eu não entendo vocês, mulher. Todas as vezes que eu venho para nós trazer ofício para o senhor, nunca encontrei o senhor num bar, nunca encontrei o senhor num lugar errado. Todas as vezes que nós vem para trazer ofício, o senhor está trabalhando. Quando o senhor não está trabalhando, o senhor está no sítio. O senhor está aí, porque eu trabalho no frigorífico, né, irmãos? Quando né, o senhor está aqui no frigorífico, quando o senhor não for ao horário aqui do frigorífico, o senhor está lá no seu sítio trabalhando. Nunca vi, eu falei, mas de maneira nenhuma, nunca o senhor vai ver um lugar desse mesmo. O senhor falou aí. Porque sabe por quê? Porque tudo isso que está acontecendo? Porque eu sou um servo de Deus. Porque eu obedeci o batismo. E eu anunciava a graça, irmão. Anunciei para muitos, irmão. Muitas autoridades. Para polícia, para juiz. Para esse juiz eu anunciei. Para o outro na parte de pensão, irmãos. Fui chamado também. Para outro juiz, um juiz mais novo. Anunciei a graça de Cristo, irmão. Porque nós não tem que temer nada, né, irmão? Tem que falar da grandeza do nosso Deus. Falar desse amor desse Cristo Jesus que morreu no duro madeiro da cruz, de braços abertos, para dar salvação da nossa alma, que nós temos uma alma para dar conta para o nosso Deus. Ali o senhor dava denunciar, né, irmãos? E nós não tem que temer, né, irmão? Nós tem que falar, anunciar, né? E ali o senhor ordenava, irmãos, para nós falar com aqueles autoridades, né, irmãos? Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali, estão ali um dia, e eles chegaram, irmãos. Chegaram, o encarregado no meu serviço estava dentro do frigorífico. Os irmãos sabem que tem umas normas, tem uns procedimentos dentro, para você entrar e para você sair de dentro do frigorífico. Você não sai de qualquer jeito, você tem que fazer uma limpeza, muita higiene. É um frigorífico de exportação. Eu estava ali, irmãos, quando cheguei, saí fazendo meu serviço ali dentro.
aquele encarregado ali veio falar, tem umas pessoas fazendo umas perguntas. Quando ele falou assim, eu já sabia, né, irmãos? Aí saí, irmãos, de cabeça baixa, triste. Falei, o que será desta vez, Senhor? Conversando com o céu, né, irmãos? Conversando com Deus, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, conversa com Deus, né, irmãos? Conversa em espírito, conversa em voz. Tem várias maneiras de conversar, né, irmãos? E eu estava conversando ali em espírito, perguntando para o Senhor, o que era dessa vez, Senhor? Mais uma vez, será, Senhor? O que será que vai ser desta vez? E fui saindo, irmãos. Tinha saído da portaria lá do frigorífico, fez todos aqueles procedimentos para sair. E daí quando eu saí, irmãos, tinha uma curvinha, quando eu peguei a reta que dava na portaria, lá onde estava o guarda, lá na portaria, eles avistaram eu, irmãos, como fosse uma bandeira, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Santo de Israel. Pegaram, acenaram aquele papel, a mesma coisa que balançasse uma bandeira assim, irmãos, balançando. E falou assim, Mali, ele gritou, aquele oficial, hoje eu vim trazer sua vitória. Aleluia, Santo de Israel. Quando eu cheguei pertinho ali, irmãos, ele estava conversando com o guarda ali, o guarda sabia de tudo que acontecia na minha vida. Aleluia, Santo Deus. Quando eu cheguei, irmãos, ele com o papel ali, irmãos. Mali falou o nome do juiz, aquele juiz que não assinava, né? Falou, o juiz assim, assim, falou o nome dele, assinou no prazo de 3 dias para você pegar o papel da guarda. Ele assinou o papel da guarda para você, Mali. Santo Deus. Ali, irmãos. Aquele homem que saiu triste do frigorífico, irmão. Você voltou exaltado para dentro, né, irmãos? Para voltar, dar os procedimentos no meu serviço, irmão. E ali os funcionários ali já viram, já vê meu semblante da gente diferente, né? Chegaram e falaram para mim assim, quando fui chegando perto deles, os companheiros do serviço, chegaram e comentaram bem assim comigo. O que você saiu tão triste e agora viu? O que você viu lá fora? Você voltou tão alegre? E ali fizeram as brincadeiras comigo, né, irmãos? Aí, mas eu agradeço a Deus, contei para eles da minha vitória. Falei no prazo de 3 dias para mim pegar o papel da guarda dos meus filhos. O juiz assinou, aquele que disse não assinou sim para mim. Eu agradeço a Deus, irmãos. Peguei aquele papel, irmão. No dia que eu fui para pegar, irmãos, trabalhei ali até meio-dia, até o horário do almoço. Daí fui para minha cidade, irmãos, para pegar aquele papel da guarda. Quando fui, peguei aquele papel, irmão, aquele papel dobradinho, quentinho da hora, com aquela alegria, com aquela felicidade, né, irmãos? E não vi o juiz, né, nesse dia. Já fui outras pessoas que entregou o papel para mim, mas a assinatura dele estava ali. E daí vim, irmãos. Quando cheguei, irmãos, quando cheguei ali, meus irmãos, não tava ali, porque na nossa cidade tinha o táxi na época, era de R$1. Hoje é R$1,30. Hoje é R$3,30, mas na época era R$1. Então tem muitos táxis na nossa cidade, né, irmãos? Ali de 10 em 10 minutos tem um táxi parando, carro de táxi, rodando na cidade. Ali, irmãos, eu vi, quando vinha vindo, o motorista enxergou e eu estava perto, parou, eu dei sinal para ele, parou, irmãos. Eu vi, para um Uno, 4 portas, lembro como fosse hoje, meus irmãos. Um Uno, 4 portas, uma passageira dianteira e um motorista, irmãos. Aquele motorista ali com a música dessas do mundo ligado e conversando com a passageira dianteira. E uma senhora muito bem apresentável, muito bem vestida, muito bem arrumada, né, irmãos? Uma bolsa executiva ali, muito bem arrumada, né, irmãos? E cheguei, pedi licença para aquela senhora, sentei do lado dela, ela pegou aquela bolsa, colocou no colo dela, e eu sentei ali. E saímos, né, irmãos? Em direção do centro da nossa cidade. E quando saímos em direção do centro, ela já mexeu com a minha pessoa, né, irmãos? Aquela senhora. Falou, moço, você não é fulano de tal, com nome tal, assim, assim, falou o nome. Aí, falei, não, minha senhora. Falei, daí ela já conversou, eu estava contente, né, irmãos? Daí ela já perguntou para mim. Daí eu falei assim para ela, mas quem é essa pessoa, minha senhora? Ela falou, é um oficial de justiça.
Falei, coitado de mim, minha senhora. Eu falei, sou um camponês, moro lá no campo, sou do sítio. Aí ela já tinha mexido comigo, irmãos. Aí já conversei com ela também. Falei, hoje eu tô muito alegre, muito contente. Ela falou, ah, é? Falei, tô. Aí, falei, hoje ganhei recebi uma benção da parte de Deus e contei o nome do juiz, falei o nome do juiz que ele tinha assinado a guarda nos meus filhos. Ela falou para mim, não acredito no que o senhor falou. Falou assim para mim, irmãos. Eu fiquei um pouco, até assustei um pouco, né? Fiquei assim, falei, como não acredita? Se eu tô com o papel aqui, peguei o papel na hora, irmão, da guarda e entreguei para ela ler. Ela começou a ler e balançando a cabeça, como não, né? Dizendo não, balançou a cabeça. Daí ela terminou de ler e olhou para mim. Falou, o senhor é crente? Daí eu falei para ela, por grande misericórdia, eu sirvo a Deus na congregação. Falar, então por isso, só podia ser crente mesmo, né? Para ter recebido o que o senhor recebeu. O senhor sabe que o senhor recebeu o milagre? Falei, sei. Eu recebi sim. Sei porque o Deus que eu sirvo, ele falou para mim que aquele que disse não ia ter que dizer sim e assinar em meu favor. Então eu tô com o papel aqui assinado. Olha, irmãos, aquele senhor, o motorista, aquela passageira dianteira, era uma moça jovem ainda. Os dois pararam de conversar e ele desligou o rádio daquela música que tava, irmão. E começou a escutar o que eu e a doutora estavam falando ali atrás, irmãos. Daí, irmãos, voltando um pouquinho para trás, ela olhou para mim de novo e fez uma pergunta assim: o senhor sabe quem sou eu? Falei: não, minha senhora. Falou: sou advogada. Já advoguei várias causas para o pai e para nenhum pai esse juiz deu a guarda. Então o senhor está sendo o primeiro. Que eu estou sabendo aqui, o senhor está sendo o primeiro. Porque esse juiz não dá a guarda para o pai. Ele dá tudo para a mãe. Falei: só que o Deus que eu sirvo é assim. Quando ele determina dar uma ordem, essa ordem é executada. Tem que cumprir. Daí ela fala, o senhor falou que o senhor vai na congregação, o senhor é crente da congregação, eu também vou lá. Eu vou lá, eu não tenho problema nenhum, não tenho problema financeiro, não tenho problema com nada. Mas tenho problema com as minhas filhas dentro de casa. Quando eu não estou conseguindo contornar a situação para dentro da minha casa, eu vou buscar a palavra. E quando eu vou buscar a palavra, o Senhor vem lá, meus, vem com a palavra e fala comigo. Lá o pastor, lá, ela falou assim, o pastor, lá, às vezes o assunto, falei, hoje não vai falar comigo. Ele muda o assunto da palavra e fala comigo. Nunca eu saí sem resposta. Daí Deus já deu, né, irmão? Porque nós tem que ser positivo e não negativo, né? Deus já deu ali, que já estava com a autoridade do céu mesmo, Deus já deu ali para instruir aquela doutora, né, irmãos, na parte espiritual. Quem que é irmão Mali aqui de quarta série de escola instruindo uma advogada, né, irmãos? É só Deus mesmo na nossa vida, né, irmãos? Mas ali o senhor dava da destruir ela. Falei, olha, doutora, dentro da congregação não tem pastor. Tem o dom de pastor, mas o título de pastor não tem. Lá o homem que estava lá era o cooperador, o homem que coopera com a obra de Deus, doutora. Lá era o cooperador, ele coopera com a obra de Deus. E o ungido de Deus, que Deus se usa com a palavra, que levanta para pregar a palavra. Mas aquele um que está atendendo ali os cultos é o cooperador, ele coopera com a obra de Deus. Não tem pastor na congregação. Aquele um que tem o título de pastor é ladrão e salteador, que come e bebe da lã das ovelhas. Porque não tem só um pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. E aquele que deu a vida pelas ovelhas é Jesus Cristo. É esse que é o nosso verdadeiro pastor. É o pastor que cuida das ovelhas. Aí Deus dava a destruir, falava, ela falou assim, eu falei, doutor. Aí, e tem mais uma, daí Deus já tomou eu para me pregar para aquela doutora, tem mais uma, doutora. Não é só o problema da filha da senhora, que a senhora, lá dentro da congregação que é resolvido. Mas sim, doutora, se a senhora tiver um papel que é preciso ser assinado, em uma causa que a senhora acha que é impossível, se a doutora buscar de Deus, o senhor faz possível. E o papel que está embaixo, o senhor coloca por cima. E foi dando, Deus foi dando ali para mim pregar, irmãos.
o que o nosso Deus, o poder do nosso Deus e o que ele fazia para nós. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali, aí foi chegando no centro, no ponto que eu ia desembarcar, eu fui ali despedir dela, despedir do motorista, daquela outra passageira, e o senhor não permitiu, né, irmãos, que entrasse mais nenhum passageiro. Nós viemos só em 4 no carro, né, irmãos? Eu agradeço a Deus, irmãos, quando fui despedir dela, ela falou, moço, por este milagre, por esse testemunho, olha, moço, eu não vou sair daí. Falei, olha, pois não saia, doutor, que este é o verdadeiro caminho, essa é a graça que é dado de graça, que não cobra nada de ninguém. Daí o Senhor Deus vai ensinar, irmão. E ali como é que era esse caminho santo, essa graça santa. Eu agradeço a Deus, meus amados irmãos, que ali, irmãos, despedi daquela doutora, ela falou, por este milagre, por esse testemunho, eu não vou sair mais da congregação. Falei, pois não saia, doutora, mas sim leve as suas filhas também. E ali, irmãos, então um dia, irmãos, vim congregar na minha cidade, de Itapetininga, irmãos. Estou congregando numa determinada vila. Depois fomos fazer uma visita para um servo de Deus, irmãos. Tinha passado por um processo de enfermidade. E nós fomos visitar o servo de Deus, irmãos. E quando eu chego lá, irmãos, estava saindo de lá, mas eu pude contemplar com meus 2 olhos, irmãos. Quem que eu vejo lá, irmãos? A doutora, irmãos. Deus tinha chamado ela nessa graça. É a nossa irmã em Cristo Jesus, o esposo dela, desembargador, tinha chamado também nessa graça, irmão. E o nome de Deus está sendo glorificado aqui. Estou contando esse grande milagre que o Senhor fez na nossa vida. Então, irmão, muitas das vezes nós não entendemos o operar de Deus e a maneira que o Senhor trabalha na nossa vida. O Senhor permitiu de acontecer tudo o que aconteceu, irmãos, de eu passar por esse processo, passar por luta, por provação. Mas, irmãos, nós anunciemos o que Deus mandou, irmãos. Anunciemos. Anunciei para policial, anunciei para que nem eu já contei, para promotor, contei para promotor o que era o Deus que eu servia. Falei para advogado, contei para o Senhor Excelentíssimo, o Senhor Juiz, o que era essa graça, como que é ser servo de Deus, não crente. Crente é diferente, crente até o contrário mas ser servo de Deus, servir a Deus, espírito em verdade, pela vida e pela morte, sobre os nossos filhos, sobre o nosso sangue, do nosso sangue. Ali o Senhor deu destruir, irmãos. Eu agradeço a Deus nessa noite, nessa tarde, irmãos. Como falei para a irmã, que quando a irmã adicionou eu aqui, eu não sou muito de falar, irmãos. Até peço perdão para os irmãos no grupo, mas guardo no meu coração a saudação aqui que os irmãos saudam, irmãos. E eu agradeço a Deus por essa força, por essa oportunidade, por essa noite do Senhor ter abrido minha boca para contar esse milagre que o Senhor fez na minha vida, irmãos. É gostoso, irmão. Peço perdão para os irmãos pelo tempo de áudio, mas é gostoso falar desse grande e maravilhoso Deus, né, irmãos? Das grandes obras que o Senhor faz na nossa vida. E muitas obras, irmãos. Tem muitas obras, obra terrível, irmãos. Obra terrível que eu tenho para contar para os irmãos. Mas na outra oportunidade Deus vai dar de nós contar. Tá bom, meus irmãos? Essa que o Senhor fez saber e contar para os irmãos. E sou agradecido a Deus por essa força. Deus seja sempre louvado. Deus abençoe a todos do grupo. Não esqueço de nenhum da carne irmandade. Até para os inimigos nossos nós apresenta na mão de Deus, né, irmão? Que é o adversário da nossa alma. Que dirá os servos e as servas de Deus na terra, né, meus irmãos? Os enfermos, criancinhas que não tem teto, os andarilhos, né, irmão, nessa noite fria, como aqui nossa região sudeste é fria, tá nos dias frios por esses dias que tem dado, então nós apresenta aí os andarilhos, as pessoas que não tem teto, as criancinhas aí, quando nós senta na mesa para nós comer, né, irmão, e nós lembra das criancinhas que muitas das vezes está pedindo, e muitos ainda até maltratam, outros dão e outros não dão, né, irmãos, mas temos certeza que Deus não deixa eles desamparados também. Mas nós tem que lembrar deles na hora que nós estamos comendo, né, irmão? Porque muitas das vezes na nossa mesa está sobrejando, mas até os nossos irmãos lá na África também, e as criancinhas, né, irmão? Nós tem que lembrar deles também. Se nós não pode ajudar com matéria, né, irmão? Nós ajuda com o joelho dobrado, pedindo misericórdia para o Senhor. Tá bom assim, meus irmãos? Saúdo todo com a santa paz de Deus. Deus abençoe a todos. Que Deus
que guarde cada um de vocês, continue com essa força, com essa perseverança, servir a Deus aí, que é muito glorioso, muito bom. Deus abençoe, a paz de Deus, meus irmãos.